Deus é bom, amém? Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Bora lá, dizem que Deus é bom. Estamos alegres esta tarde, amém? Bora lá. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom, sim tu és, sim tu és. Tão bom, tão bom. Sim tu és, sim tu és. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Por quem tu és. Por quem tu és. Tu és bom. Aleluia. Amém. Vamos continuar a louvar a Deus. Amém. A nossa força vem do nosso Deus. Porque se não viesse, estávamos tramados. Então vamos cantar isto e vamos declarar isto. A nossa força vem do nosso Deus. Amém. A nossa força vem do nosso
nosso Deus, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força vem do nosso Deus, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Oh Deus, reinas para sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. A força nunca se abala. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Elevas-nos como as águias. A nossa força vem do nosso Deus, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força vem do nosso Deus, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Oh Deus, reinas para sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. A força nunca se abala. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Elevas-nos como as águias. Reinas para sempre, Tu és nossa esperança. Oh Deus, reinas para sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. A força nunca se abala. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Elevas-nos como as águias. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, eternamente Deus, eternamente. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, eternamente Deus, eternamente. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força nunca se abala. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Elevas-nos como as águias. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado porque Tu és eternamente Deus, Senhor. Obrigado porque a Tua força não se abala, Senhor. Obrigado porque mesmo quando nós estamos em baixo, Senhor, e sem forças, Tu nos bastas, Senhor, para nos levantar, para nos colocar de pé. Não porque nós somos capazes, mas porque Tu és capaz, Senhor. E porque Tu és capaz e porque Tu és tudo isto, Senhor. Nós estamos aqui hoje na Tua presença, Pai, para louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor. Para declarar o quão bom Tu és, o quão maravilhoso Tu és, tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida, Senhor. Declarar tudo aquilo que nós acreditamos que Tu ainda vais fazer, Senhor. Porque nós Te queremos dar tudo aquilo que nós somos, todo o nosso coração, todo o nosso louvor. Santo Espírito de Deus, enche este lugar nesta tarde. Toca cada um que está aqui, Senhor. Toca cada um que está aqui, Senhor. Que nós possamos sair daqui diferentes, possamos sair daqui transformados.
possamos sair daqui um pouco mais mortos para nós próprios, mas com um pouco mais de Ti em nós, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor, nada que se compare, nossa esperança és tua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser da condenação. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, oh Deus. Tua presença, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor, nada que se compare, nossa esperança és tua presença, Deus. Eu provei e vi no mais doce amor que liberta o meu ser da condenação. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, oh Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, oh Deus. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Faz-nos sentir quão real é tua presença. Revela-nos mais e mais da tua glória. Faz-nos sentir quão real é tua presença. Revela-nos mais e mais da tua glória. Faz-nos sentir
tua presença revela-nos mais e mais da tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, oh Deus. Aleluia, Senhor, amém. Santo, santo és tu, aleluia. Amém. Glória a ti, Jesus. Deus, santo Deus. Santo tu és, Senhor Jesus. Louvamos e bendizemos tudo aquilo que tu és, Senhor. Louvamos e bendizemos tudo aquilo que tu és, Senhor. Santo, 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 santo. Bendiz minha alma, Senhor. Louva em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença. Ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. Bendiz minha alma ao Senhor. Louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença. Ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti.
E estar na tua presença enche-nos de gozo, Senhor, de alegria, Senhor. E tu dás-nos vida, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, nesta tarde a entender a tua palavra, a absorver a tua palavra, Pai, para que ela nos possa trazer vida, Senhor, e esperança. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Amém. Podem ficar sentados. Aleluia. Estou aqui. Fui buscar uma coisa para vos ajudar, que é o cronómetro. Senão estamos tramados. Isto pode correr muito bem. Se correr bem, são 40 minutos. Se correr mal, daqui a 2 horas, ainda cá estamos. Vocês têm água? Trouxeram? Está tudo bem? Está tudo bem, então. Vamos ouvir a palavra de Deus? Amém. Bem, também ainda estou a aprender, está bem? E uma das coisas que eu aprendi é trazer sempre o cronómetro, que é para quando a coisa estiver ali a bater, eu já tipo, era isto, encurtando, não é? Todas aquelas coisas que quem está aqui a partilhar a palavra diz. Amém. Vamos lá ver. Está descontraído. Amém. Já está ali tudo. E pá, que eficiência. Amém. Eu hoje queria falar com vocês sobre este tema, reagir. E eu pedi ao Tiago para até fazer ali a distinção do agir na palavra reagir. Porque há pessoas que acham que reagir é fingir de morto. Vocês sabem, conhecem aquelas cabras que estão a correr no campo e de repente desmaiam? Conhecem? Não conhecem? A Jéssica já se está a rir. Não conhecem? Devia ter trazido um vídeo. Não conhecem? Opa. Há umas... Exatamente, o João conhece, não é? Há uma espécie de cabras que quando se assustam começam a correr e aquilo dá-lhes assim um... Há uma espécie de cabras que elas quando se assustam começam a correr e depois dá-lhes ali uma coisa, parece que partiu o coração e caíram para o lado. E há pessoas que acham que reagir às coisas é isso. É, a minha reação é ficar aqui, tipo assim. Não é? Se eu ficar aqui pode ser que ninguém dê conta de mim. A Daniela não está ali atrás. Eu ia te pedir para pôres lá, desculpa, o primeiro slide. Há uma frase de Charles Swindoll, é um pastor, Charles Swindoll, que diz: a vida é 10% o que te acontece e 90% como tu reages a ela. Faz sentido para vocês? A vida é 10% o que te acontece e 90% o que nós reagimos a ela. Então, e estamos a falar, claro, das situações da nossa vida complicadas e difíceis, certo? Porque às coisas boas vocês sabem como reagir, ou não? Não? Se algum de vocês ganhar Euromilhões, vão reagir? Não vão reagir, não fazer nada, fica lá na conta a ganhar, não é? Podem não reagir da melhor forma, não é? Mas às coisas boas nós sabemos como reagir, eu acho que não é... Pode ser que não. É uma pregação para outro dia, a gente vamos ter isso em conta e pedir ao Tiago. Mas eu estou a falar das situações más. Quando nós enfrentamos situações más, quando há situações más que vêm à nossa vida, será que nós sabemos como reagir ou será que nós reagimos? Ou ficamos ali, como eu estava a dizer, meio parados a fingir de morto? Pode ser que a situação passe por nós e nós não damos conta. Epá, vocês... Pisquem os olhos para eu saber que vocês estão vivos, está bem? Eu ouço as pessoas que estão aqui a falar, mas realmente isto é estranho, é que vocês só veem os olhinhos a mexer. Não sei se estão aí. Reajam, está bem? Nós estamos a fazer aqui um estudo sobre reagir. Reajam, tá? Nem que seja a piscar os olhos, ok? Situações complicadas da nossa vida, 90% é como nós reagimos. Eu estou a falar isto porquê? Porque já tenho alguns anos de crente, não são muitos, mas não são alguns, sei lá, 15 ou 16, eu sou péssima a contas. Mas eu já ouvi muitas pessoas, quando estão a passar por situações difíceis, dizerem-me ou falarem-me ou até pedirem orações, não é? Ou como é que nós oramos quando estamos numa situação difícil? Senhor, que aquela situação possa passar. Senhor, tira isto de mim. É ou não é? Ou vocês não oram assim? Senhor, mantenha esta situação difícil na minha vida porque eu estou a adorar, Senhor, já estou com muito pouco dinheiro, mas se tu deres menos é na boa. Não vejam? Nós não oramos assim. A nossa reação é: Senhor, em nome de Jesus, se for possível, faz com que isto desapareça. Se for possível, tira-me daqui. Certo? Amém. Boa, vá lá, estão vivos. Eu já orei assim.
Eu já orei assim, Senhor, faz com que isto passe, eu estou farta. E nós até choramos, vamos à presença de Deus, nos ajoelhamos, estou farta disto. Fazemos todos os passos que nos ensinam na igreja sobre oração e sobre vir aos pés de Jesus. Mas depois vem a frustração. Epá, eu farto-me de orar e o Senhor parece que quer que eu fique nesta situação. Parece que isto não passa. Estão cá? E depois há aquele ditado popular, parece que o mal nunca vem só. Já não bastava estar nesta situação, que eu já estou farta de orar para passar, e ainda vem mais uma coisa... O Senhor não está a perceber, eu devo começar a orar em inglês. Pode ser que o Senhor seja inglês e Ele assim perceba melhor. Mas a verdade é que nós não sabemos como reagir da melhor forma às coisas. E nós, muitas vezes, às vezes sem querer, porque nós sabemos isto. Eu acredito que estou a falar para pessoas, há aqui 2 pessoas novas, mas eu acredito que quem já está na igreja há mais tempo sabe isto. Não é? Vocês já ouviram dizer, o Senhor não é o nosso empregado. Que nós oramos e Ele faz as coisas desaparecer, mas inconscientemente nós fazemos isto. Porque nós queremos que acabe rápido. Acabe esta situação. Nós só queremos coisas boas na nossa vida. Não é? Mas nós passamos montes de tempo a orar para que Deus mude o que está à nossa volta, mude as nossas circunstâncias, mude o que está do lado de fora. Mas Deus está a usar o que está do lado de fora para mudar o que está cá dentro. E às vezes nós não saímos das situações tão rápido, porque não estamos a entender a lição que estamos a viver naquele momento. Então Deus usa o que está fora para mudar o nosso caráter. Amém? Estão cá? Mas isto acontece, não é? Todos nós caímos no mesmo erro. Mas eu espero que depois de hoje eu vos possa ajudar, tal como eu, porque eu tive que estudar isto primeiro, eu ouvi isto primeiro do Senhor, isto é verdade, o que dizem aqui é verdade, está bem? Nós ouvimos na cabeça primeiro, mas até eu tive que olhar para esta palavra e pensar, pá, caramba, realmente muitas vezes eu estou a reagir mal. Às vezes eu estou só à espera que o Senhor faça as coisas por mim. E então que nós possamos mudar a forma de ver as coisas e pensar, Senhor, o que é que Tu me estás a ensinar? Por mais difícil que seja, o que é que Tu me estás a ensinar? O que é que o Senhor quer mudar no nosso caráter? Porque às vezes nós pedimos tanto e chateamos o Senhor que eu acredito que Ele até nos dá aquilo que nós estamos a pedir. Mas nós vamos fazer a asneirada com aquilo se não estivermos preparados. Porque é só através da mudança do nosso caráter é que nós chegamos a algum ponto e estamos preparados. Quando nós passamos, não é? Há uma expressão em inglês que eu adoro, nós em português não costumamos dizer, mas os ingleses, quando alguém está a passar por uma dificuldade, eles dizem walk through ou go through, que quer dizer literalmente passar pelo meio. Olha, eu espero que passes bem pelo meio dessa situação. Nós às vezes queremos passar por cima, ao lado, longe da situação. Mas Deus sempre quer que nós precisamos sempre passar pelo meio delas, porque quando chegarmos ao outro lado, vamos estar diferentes. Amém? Então, quem tiver a Bíblia, quem não tiver, acho que não vai aparecer ali, quem não tiver, mas vocês têm todos, porque eu sei que vocês são cristãos brutais, andam sempre com a Bíblia no telemóvel. Vamos ligar as nossas Bíblias em 1 de Samuel, no capítulo 17. O João trouxe Bíblia em papel, amém. Não, isto merece uma salva de palmas para o João, malta. Uma salva de palmas para o João, porque trouxe Bíblia em papel. Amém. Nós vamos debruçar-nos aqui sobre esta passagem, nós vamos falar um pouquinho sobre isto. 1 de Samuel 17, e vamos ler a partir do verso 32. Também não vamos ler todos, mas eu queria que nos focássemos aqui nesta passagem. 1 de Samuel 17, 32, já está? Pisquem os olhos, acenem com a cabeça, que é para saber que podemos continuar. Está? Então, 1 de Samuel 17, se a versão não for igual, não faz mal, está bem? Tentem acompanhar, se não perceberem alguma coisa. Em 1 de Samuel 17, a começar no verso 32, diz: E David disse a Saul: Meu senhor, que ninguém desanime por causa deste filisteu, porque eu mesmo irei combater contra ele. Mas Saul respondeu: Como é que tu vais combater contra esse filisteu, se não passas de uma criança e se ele é um guerreiro desde a sua juventude? No verso 34, eu tenho uma versão diferente. Diz: David, porém, insistiu. Amém? Até aqui. Quem é que conhece David? Há pelo menos 2 pessoas aqui que não conhecem, não é? Eu já vim preparada. Vou-vos dar assim um resumo, está bem? Da história de David ou de quem era David. Mas convém que vocês leiam para perceber. Está bem? E eu gosto muito de David. É tipo das minhas histórias preferidas na Bíblia. Eu gosto mesmo muito. Eu nunca partilhei assim muitas vezes a palavra, mas das poucas vezes que partilhei, está ali a Daniela que já me ouviu, é quase sempre sobre David. Por isso eu gosto mesmo do homem. Devo receber comissão sobre estar a falar sobre ele. Nós aprendemos lições brutais com David. E nesta passagem, David, aqui nesta época específica, estamos a falar dele ainda de um episódio em que ele ainda era pequenino.
Está bem? E David, ele era filho de Jessé e ele era o mais novo. Ele já tinha irmãos muito mais velhos. Paulo, se eu disse alguma coisa errada, tu corriges-me aí, está bem? Que é professor de escola dominical. Aleluia! David era o mais pequenino de vários irmãos. Já tinha vários irmãos adultos. E Israel estava numa guerra nesta altura. Então, os irmãos de David, eles já estavam a lutar, não é? Faziam parte das tropas de Saul, que era o rei na altura. E os irmãos todos mais velhos de David, eles já estavam na guerra, digamos assim. Já tinham idade para isso. E David, ele era pequenino, ele era um miúdo franzinito. E como era o mais novo, ele ficou em casa para ajudar o pai a pastorear as ovelhas. Portanto, ele era pastor, era o que ele fazia. De manhã pegava a trouxinha dele, pegava as ovelhas e passava os dias todos a pastorear as ovelhas. Mas, nesta passagem específica, em que David diz a Saul, não se aflijam contra o filisteu, as tropas de Israel, aquilo antigamente, eu vou assumir que as guerras eram vários dias e que eles faziam acampamentos, não é? Então vamos dizer, os filisteus tinham o acampamento deles, os israelitas, de um lado do vale, de um lado do prado, não sei, os israelitas tinham um acampamento, não é? E aquilo, as guerras eram dias e dias. Mas, nesta situação, havia um filisteu que era gigante, o mais temido de todos, que se chamava Golias. E às tantas, eu estou a parafrasear, está bem? Eu estou a falar a história como eu entendo. Vocês leiam a Bíblia, pelo amor de Deus. Vão dizer que eu disse isto tudo mal. Já estou aqui a fazer uma imagem na vossa cabeça. Às tantas, este guerreiro era o guerreiro mais forte que os filisteus tinham. E ele decidiu desafiar os israelitas. Não é assim? Imaginem o Tiago agora aqui. E ele dizia para os israelitas, vamos fazer assim, se algum de vocês vier aqui ao campo da batalha e me derrotar, então nós seremos os vossos escravos. Mas se eu vos derrotar, vocês vão ser os nossos escravos. Mas os israelitas, quem é que vai lá lutar com ele? Não é? E diz na Bíblia que ele durante 40 dias e 40 noites ia lá ao meio e dizia, então, fracotes, quem é que de vocês? Um homenzinho aí para lutar comigo. Mas isto, imaginem, é um homem grande. Diz na Bíblia que ele tinha 2,90 metros, se não me engano, 2 metros e não sei o quê. Diz que ele era um guerreiro desde a mocidade. Portanto, estamos a falar de alguém que já combatia há anos e anos e anos e anos e anos. Já tinha matado montes de homens. E os israelitas, não é? Tipo, imaginem alguém assim com os israelitas deviam ter todos assim a fisionomia do Hélio. Assim, todos magritos, assim, todos umas coisas, ficavam lá, começavam a medir a coisa e... Não. E Saul, que era o rei, estava a começar a ficar aflito, não é? Tipo, ninguém quer lá ir combater o homem, estamos a passar uma grande vergonha, isto nunca mais acaba. Estava ali uma zona, todos os dias, 40 dias. Isto não é atenção, não é uma semana, 40 dias. O homem vinha lá e provocava-os. Então, quem é que daí vem lutar comigo? E durante 40 dias, nada. E neste episódio, o pai de David era pastor, um miúdo, pequenino. Eu vou enfatizar a história, dizer que ele era magrinho, com umas canelinhas assim, todas as coisas, um miudito pequenino. E Jessé disse, olha, tu vais acordar amanhã, vais levar este pão e este queijo, e a Bíblia diz mesmo pão e queijo, pão e queijo é bom, para quem está na guerra. Diz mesmo, eu estou a tentar ver se vocês interessam-se depois por ler esta história, porque é mesmo boa e fantástica. E Jessé disse a David, olha, acorda de manhã, vai levar pão e queijo aos teus irmãos que estão na batalha, estão lá na frente da batalha, e traz-me notícias deles. E David foi, contente e feliz, como a Heidi, saltitante, ter com os irmãos. E quando chegou lá, deparou-se com esta situação. Os israelitas todos cheios de medo, tudo parado, ninguém a lutar, e o Golias lá no meio a provocá-los. Então, fracotes, ninguém? E diz na Bíblia que o David, isto é verdade, eu não estou a brincar, eu não li, mas é verdade. Diz na Bíblia que David perguntou aos irmãos, então, o que é que se está a passar? E houve alguém que disse, olha, Saul, que é o rei, já está a durar tanto tempo que ele está a dizer que quem for lá e combater com ele e ganhar, que ele dá a filha em casamento e a família não paga mais impostos. E David assim, o miúdo todo espertalhão, tipo, a sério? Então, boa, tranquilo. Chega lá ao pé do Saul e diz aqui o que nós lemos. David disse a Saul, meu senhor, ninguém desanime por causa deste filisteu. Vocês estão chateados por causa do homenzinho? Porque eu mesmo irei combater contra ele. E Saul olhou para o David, não é? Coitadinho. Tu estás doido? Eu tenho aqui todo um batalhão de homens feitos da guerra, já vencemos várias batalhas e estamos aqui a lutar há dias e agora tu achas que vais conseguir? És uma criança, não passas de uma criança. Mas, sabem, David, ele
ele tinha uma coisa que nós devemos ter também quando estamos a enfrentar as nossas batalhas. E é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Ele tinha coragem em vez de preocupação. Ele tinha coragem em vez de preocupação. David, quando acordou naquela manhã, ele não planeava ir lutar uma batalha. Ele não se preparou para isso. Ele levava pão e queijo para os irmãos. Ele não levava uma espada, não levava uma armadura, não ia preparado para ajudar os outros todos na guerra. Ele ia fazer uma tarefa. E quando lá chegou, deparou-se com aquela batalha. E nós, muitas vezes, quer dizer, a maior parte das vezes, nós não escolhemos as nossas batalhas. Nem às vezes sabemos que as vamos defrontar. Acontece, não é? Acho que o pastor Carlitos uma vez já pregou sobre isso. Há coisas que é tipo, olha, acontece. Foi naquele momento. E nós nunca escolhemos os nossos Golias. David não escolheu Golias. Ele não disse, eu vou lá lutar, mas tem que ser com outro mais pequenino. Assim da minha altura. Não, era com aquele mesmo que ele tinha que lutar. Era aquele que estava a desafiá-los. 2 metros e tal. Grande, forte, todo presunçoso. E nós também não escolhemos as nossas batalhas. Nós também não escolhemos quem é que nós vamos defrontar e quando é que nós vamos defrontar. E David foi corajoso. Ele teve coragem. Mas muitas vezes nós não temos coragem para enfrentar as nossas batalhas. Ou temos? Muitas vezes a primeira etapa de estagnarmos, de enfrentar as nossas batalhas, é porque nós não temos coragem. Sobre a preocupação. Eu vou dar um exemplo. O meu exemplo. Eu estar aqui hoje a falar para vocês, para mim, é corajoso. Eu não sei quanto a vocês, mas é corajoso. Por várias razões. Para já porque é uma responsabilidade estar a partilhar a palavra de Deus para vocês. Mas depois porque uma das coisas, quer dizer, várias coisas que eu sofro aqui na minha cabecinha, mas uma das coisas que eu tenho pânico de palcos e de estar à frente das pessoas e falar para as pessoas. E eu sei, eu ouço isto muitas vezes quando eu tento falar a verdade, as pessoas dizem, não parece. Mas é verdade. Eu começo a olhar para vocês e isto parece que, vocês até são poucos, mas parece que a visão afunila, o coração aqui, olha, aquele já está a olhar para mim assim mais complicado, aquele já disse alguma coisa e eu não tenho coragem muitas vezes. Aliás, o Tiago está farto de me chatear. Eu, não. É porque eu não gosto de falar da palavra de Deus. Não, eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu gosto de cantar, estou aqui sempre. Mas é tipo, eu tenho que ir buscar coragem não sei onde todas as semanas para estar aqui, para falar com vocês. Não é fácil. Isto existe também, tenho mesmo pânico destas coisas. E às vezes nós não passamos as nossas preocupações, nós não passamos os nossos problemas, nós não avançamos a nossa batalha porque nós estamos presos na nossa preocupação. Não vai dar, eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer? Não é? E ouçam isto de mim, eu batalhei com a minha preocupação. Como é que vai ser? E depois como é que eu vou dizer? E depois eu digo alguma coisa errada. E depois, na cima, aquilo está a gravar. E depois as pessoas vão... E depois... Não. Vou desistir. Tiago, já não vou. Não, ok, Tiago, eu vou. Coragem. Eu vou falar sobre coragem. Não, eu vou. Eu sou corajosa e vou. Não, eu já não vou. Não vou, porque afinal eu pensava, então eu vou cantar e... Não. A preocupação que começa aqui... Que eu acredito que os israelitas tinham. Não é? Eu acredito que os israelitas, de vez em quando, algum lá no meio... Eu vou lutar contra o Golias, porque eu... E depois chegava lá, olhava para... Afinal, não. Vai o outro e não... Eu acredito, todos nós. Primeiro sítio onde nós falhamos. Falta de coragem para enfrentar as nossas batalhas. Orem por mim, para ver se esta não é a última vez. Eu quero continuar a ser corajosa. Golias, ele provocou-os durante 40 dias, 40 manhãs, 40 tardes, diz a Bíblia. Ele provocou-os. Eu não sei o que é que ele disse, a Bíblia não diz, mas eu calculo nem seus fracos. Os israelitas são os fraquinhos, não conseguem, os filisteus é que é. Vocês não conseguem derrotar um homem, quanto mais aqui uma catrafada deles. E eles durante 40 dias, todos os dias ouviam isto. E eu vou-vos dizer, nem sempre. Eu gostava muito de vos dizer que apenas o inimigo vos vai dizer, porque é o que nós aprendemos, não é? Que o inimigo fala a nossa vida, desencoraja-nos, vem dizer tu não consegues, tu não és capaz, fraquinho. E de facto ele faz isso, atenção. Mas muitas vezes, ele só precisa de fazer isso uma vez para nos prender a nossa insegurança. E o resto nós fazemos sozinhos. Se calhar durante o meu percurso bastou uma vez que o inimigo sussurrasse ao meu ouvido, tu não és capaz de falar a tanta gente. O resto eu fiz sozinha.
O resto eu andei ali na minha segurança. Vou, não vou, faço, não faço. Não, eu sou capaz, não sou capaz. Durante 40 dias e 40 noites os israelitas estavam ali. E ouçam, o inimigo, vocês próprios, vão ficar montes de tempo. Tu não és capaz, tu não vais conseguir. Tu não és capaz, tu não vais conseguir. Alguma vez. E eu não sei qual é a situação que vocês estão a passar. Mas eu conheço muitas... Eu estou a falar de situações... Atenção, o Golias é sempre um Golias. Para mim pode ser uma coisa, para vocês pode ser outra coisa diferente. Um Golias... Não há problemas mais pequenos. O teu problema, o meu é muito maior. Se tu soubesses... Olha, ao menos tens uma casa, eu nem... Mas um Golias é sempre um Golias. Porque há alguma coisa que nos mantém ali presos, sabem? A viver naquela insegurança sem saber como reagir. David, ele não escolheu o Golias. Coragem em vez de preocupação. Vocês são capazes de fazer isso? Dizem vocês agora. Mas a coragem não quer dizer que nós não vamos ter medo e que nós não vamos ter preocupação. E a primeira mentira que nós nos dizemos a nós próprios é que para ser corajoso eu tenho que largar o medo e eu tenho que largar a preocupação e depois eu vou conseguir. Ouçam, eu estou aqui a ver se isto corre bem, mas estou aqui na mesma. E a coragem é isso. Não é quando vocês... Deus não vai fazer uma coisa milagrosa e vocês... Quem é que aqui... Vocês conhecem o jogo do Super Mario? Eu achei muito para os jovens. Conhecem aquele antigo? Não é? Pronto. Eu vou ver. Olha, o Paulo conhece e pronto, amém. A coragem não é... Durante muito tempo muitas vezes nós pensamos que é, mas a coragem não é como quando o Super Mario come lá aquela flor e fica todo colorido. E passa pelas coisas todas e aquilo... Nós achamos que a coragem é isso. E por isso é que ficamos parados, porque achamos, eu não consigo fazer isso, eu ainda não estou naquele ponto de coragem. Bora, avança, batalha. Não, eu ainda não estou, ainda não comi a flor do super, não está... Não, malta, a coragem é quando nós estamos borrados de medo, um bocadinho sem saber o que é que vamos fazer, mas ainda assim nós avançamos, bora, vou dar o primeiro passo. Não é? Isso é que é coragem. Em Josué, depois se vocês quiserem anotar, mas depois também vou dizer como o Tiago diz, depois posso-vos dar aqui as anotações. Mas em Josué, no capítulo 1 e no verso 9 diz: recorda-te do meu aviso. Vocês conhecem esta passagem, alguns. Tem coragem e firmeza. Não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. E nós lemos isto e pensamos: Deus, eu estou a tentar. E dizemos uns aos outros: coragem, Carla, isto é coragem, bom ânimo. E a Carla ouve aquilo e vai para casa e diz: coragem, bom ânimo, coragem, bom ânimo. Falar é fácil, não é? Fazer. Porquê? Porque nós estamos à espera de chegar num estado específico de coragem, super, hiper, mega poderoso, em que a partir daí vamos fazer as coisas porque Deus já está connosco, porque já estamos com aquela áurea toda colorida do Super Mario. Não. Coragem é tipo, olha, e nós se calhar devíamos começar a dizer isto uns aos outros: olha, Carla, estás com medo? Não sabes como vais reagir? Mas avança na mesma. Dá o primeiro passo, faz alguma coisa. Sabes porquê? Porque Deus diz para teres coragem. Quer dizer isso, avança e Ele depois vai estar contigo. Abre o caminho para que Deus possa fazer as coisas. E se calhar nós assim vamos entender: ok, então eu não preciso de ser um super-herói, uma super-mulher. A coragem não é uma coisa que me transforma num robô, mas é alguma coisa que eu decido fazer, porque é uma decisão. Mesmo sem saber onde é que eu estou a pisar, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, mas eu vou. E nós confiamos em quê? Que Deus vai estar connosco. Nós não estamos sozinhos. E isto leva-nos ao segundo ponto. À segunda coisa que nos ajuda a enfrentar as batalhas, que é fé sobre os factos. Até agora está ótimo. Primeiro ponto para passar a batalha: coragem, não é? Coragem não significa que nós vamos ser sobrenaturais. Coragem significa que nós vamos dar o primeiro passo, nós vamos fazer as coisas. Nós vamos fazer como David, que é olhar para aquele gigante e dizer: eu consigo. Com o quê? Não sei ainda, mas então, pelo amor de Deus, então, não é? Aliás, há uma versão da Bíblia, eu nem sei se é esta, da Bíblia para Todos, que diz que David, vocês vão se deixar continuar a ser envergonhados por ele? A gente dá cabo dele. Eu acredito que devem ter perguntado como. Não sei ainda, mas há uma coisa a de acontecer, não é? Coragem, abrir o caminho, fazer as coisas, decidir fazer as coisas, Deus vai connosco. E fé sobre os factos.
aqui no verso 33, Saúl disse a David: como é que tu vais combater contra este filisteu se não passas de uma criança? E ele é um guerreiro desde a juventude. Saúl estava errado. Saúl não estava errado. De facto, David era uma criança. Era um miúdo, muito mais levezinho, sem experiência de guerra. É um pastor, possivelmente nunca tinha apanhado uma espada. Não é? Diz que David, quando estava a proteger as ovelhas do pai, ele lutava contra os leões e os ursos que vinham atacar, mas não diz lá que ele usava espada. Que ele devia ser lá com o cajado, com as mãos. Ele não tinha experiência nenhuma de guerra. Factos, isto é tudo factos. E o Golias era grande, era forte, tinha experiência. Diz que ele era guerreiro desde a juventude. Eu não sei que idade é que Golias tinha, mas desde a juventude que ele era guerreiro. Já tinha matado montes de gente. Era facto. Nós não podemos olhar para isto e dizer, tipo, Saúl também estava completamente errado, não é? Também pode dar uma hipótese ao rapaz, se calhar ele vai conseguir. Ele estava certo. Algum de vocês olhava para um miudinho que vai-vos dizer que vai derrotar um homem de guerra e vai dizer, tipo, olha, se calhar boa aposta, malta, metam um pequenino. Ninguém, não é? Ninguém. Eu li várias versões da Bíblia e a que eu mais gostei desta passagem só existia em inglês. E lá em inglês dizia que Saúl disse a David, don't be ridiculous. Que em português quer dizer, não sejas ridículo. Eu adorei isto, eu acho que provavelmente eu dizia isso, é uma coisa que eu digo muito, seja ridículo, não é? Para não dizer, não sejas parvo. Se tu vais querer enfrentar um homem da guerra, olha à tua volta. Os irmãos de David eram mais velhos do que ele e estavam ali há dias. Aquilo devia haver centenas de israelitas ali para lutar. E tu queres lutar com ele? Ridículo. Mas David olhava para o Golias de uma forma que mais nenhum deles olhava. Ele olhava com fé. E se nós continuássemos a ler, no verso 34 que eu li, o último, diz David, porém, insistiu. Se continuarmos a ler, diz lá que ele insistiu porque começou a explicar a Saúl, tipo, não, mas olha, eu quando estou a proteger as ovelhas do meu pai, eu também luto contra os leões que vêm querer matá-las e contra os... Ou seja, ele ainda explicou a situação. Não, eu sou capaz, eu luto contra os ursos, eu luto contra os leões, eu vou lá dar cabo dele. David estava a olhar para Golias com os olhos da fé. E eu vou-vos dizer isto, mais para a malta nova que está aqui e que aceitou Jesus agora há pouco tempo. Ainda vão a tempo de pensar na situação. Eu vou-vos dizer isto, segredo, só entre nós. A fé é ridícula. Não faz sentido. Como é que eu sei se estou a ver com os olhos da fé? Quando eu estiver a ver aquilo que mais ninguém está a ver. Quando eu estiver a ver o impensável, aquilo que toda a gente diz, oi, estás doido. Aí eu tenho a certeza, não, eu estou a ver as coisas de uma outra forma. O problema mudou? Não, mas a forma como nós vemos as coisas, sim. A fé é ridícula. A Bíblia está cheia de pessoas que queriam milagres e de um Deus que lhes dava instruções. Vocês já pensaram nisso? Noé constrói um barco. E malta, não chovia na altura. Nunca ninguém tinha visto um barco. Vou construir um barco para quê? Mas pronto, vá, senhor, eu vou construir um barco pequenino, não é? Para pessoa... Não, gigante, super, hiper, mega grande para pôr tipo todos os animais que existem. E ele vai lá construir um barco. 100 anos teve aquele homem a construir um barco com toda a gente a passar ao lado a dizer tipo, está louco, um barco para quê? Elias, quem conhece a história de Elias, não é? Elias precisava que Deus mandasse o fogo do céu e consumisse lá o sacrifício que ele tinha para provar às pessoas que nosso Deus era o verdadeiro Deus e não o Baal, que era o que os outros profetas, a rainha Jezebel, adorava. Então, Deus, eu preciso que tu mandes fogo para consumir isto e para a malta tipo, saber que tu és Deus. Ok, então tipo, molha tudo com água. Não percebeste? Fogo... Tipo, para queimar. Ok, molha tudo com água. Mete água. Olha, abre assim um rego à volta e ainda mete água lá. Tipo, ouve. Sou só eu que acho isto ridículo. É que vocês estão a olhar para mim com ar bué da sério. A maior parte das vezes que alguém na Bíblia pede alguma coisa, e se leiam a Bíblia pelo amor de Deus, vocês vão acabar aquilo a dizer, é verdade isto realmente. Tipo, é ridículo, é só ridículo. É tipo, não faz sentido. Jesus acabou o vinho na festa. Ok, tragam-me água.
Vocês faziam, acabou o vinho, né? Alguém dizia tipo, toma o cartão, vai comprar mais ao Pingo Doce. Não, Jesus tipo, traz água. Eu acho que se eu fosse os empregados ficava tipo, água. Ele pediu água. Não é? Uns a falar com os outros, né? Se calhar. Ele pediu água. Água. Mas água, não água, ele pediu água, traz água. Ouçam, a fé é ridícula. Porquê? Porque nem sempre Deus nos dá. Normalmente Deus não nos dá aquilo que nós queremos, mas Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Quando chegou à altura, Noé precisou de um barco. Quando chegou à altura, o altar de Elias foi consumido. Os homenzinhos lá na festa tiveram vinho. Amém, aleluia, a festa continuou por mais bué tempo. Nem sempre Ele nos dá aquilo que nós queremos. E nós às vezes ficamos estagnados nas nossas batalhas, porque Deus, eu quero isto. Deus, tem que aparecer isto, que é para eu conseguir passar este... E às vezes nós ouvimos as instruções de Deus e não nós queremos cumprir. Aliás, eu vou-vos dizer, muitas vezes nós não vivemos os milagres da nossa vida porque nós estamos preparados ou não gostamos das instruções que Deus nos está a dar. Eu já passei por isso. Caramba, realmente eu sentia Deus a incomodar-me para fazer aquilo. Porque é que eu não fiz? Pois tu não fizeste porque parecia ridículo. Toda a gente teve que olhar para ti. Mas perdi aquele milagre, perdi aquela bênção. E nós às vezes perdemos as nossas batalhas, perdemos os nossos milagres, perdemos a resolução das coisas, porque não gostamos e não estamos preparados pela instrução que Deus nos está a dar. Fé sobre os factos. Eu não vos prometo que ter fé vá mudar a vossa situação difícil que vocês estão a viver ou que vocês ainda vão viver, porque elas vêm, atenção. Na sexta-feira o Ruben pregou para os jovens sobre os altos e baixos da vida. Portanto, eles existem, senão não estávamos cá, não estávamos vivos. Eu não vos prometo que olhar para as coisas com fé vai mudar as vossas batalhas ou vai acabar com elas, mas vai certamente mudar a forma como vocês olham para elas. Porque vocês vão olhar para elas com uns olhos que mais ninguém está a ver. E é por isso que às vezes pergunto, porquê é que tu és crente e estás a passar por tantas dificuldades e continuas a ser assim uma pessoa agradável e a sorrir? Nunca vos perguntaram isso? Continuas a brincar e não sei o quê. Isto é sério? Não estás preocupada com a situação? E eu, como já sei estes pontos todos, preocupada estou. Mas eu estou a andar em coragem. Eu estou a ver as cenas à minha frente. Mas olha, pus agora aqui os óculos da fé. Vou tentar ver isto de uma nova perspectiva. Porque é assim que funciona. Quando vocês estiverem a olhar para os vossos problemas e só a ver as coisas que vos mandam abaixo, quando vocês estiverem a olhar para o Golias, tal e qual da mesma forma como eles estavam a olhar, não, ele é grande, ele não dá, vocês não vão conseguir. Vocês têm que olhar para o Golias, para o vosso Golias, da mesma forma que David olhou. Não sei ainda muito bem como é que vou enfrentar a coisa, mas vai acontecer. Vocês vão deixar que ele vos humilhe? Nós temos Deus. E às vezes nós passamos uma vida inteira na igreja a dizer aos outros, eu tenho Deus. Mas depois quando acontece uma situação, olha, então estás a ver, o teu Deus serve para a mesma coisa que o meu. Não fez nada. Mas nós temos que aprender e ensinar isto às pessoas. Não, sabes, é que o meu Deus, Ele nem sempre me dá aquilo que eu quero. E eu quero montes de coisas, mas Ele sempre me dá aquilo que eu preciso. Eu só preciso estar atento para ouvir as instruções dEle. Terceiro ponto. Para nós passarmos os nossos problemas. Desculpem, não tirei o som a isto e agora está a contar o tempo. A palavra de Deus acima da opinião do homem. É o terceiro e último ponto que eu tenho para partilhar com vocês. E isto faz todo um casamento muito bonito. Porque quando nós estamos a olhar para as coisas com os olhos da fé, acreditem, vocês vão estar a olhar para as coisas e mais ninguém vai estar a ver aquilo que vocês estão a ver. Vocês vão estar a olhar para um Golias que até conseguem derrotar, mas todas as pessoas vão dizer, não, tu não és capaz. Achas? E é aqui que entra a palavra de Deus. Em 1 de Samuel, nós vimos, Saúl disse a David, tu não passas de uma criança. Como é que tu vais enfrentar um Golias? Mas em Atos, no capítulo 13, no verso 22, nós lemos, mas Deus removeu Saúl e colocou em seu lugar David, a respeito de quem Deus disse, David, filho de Jessé, é um homem segundo o coração de Deus. Saúl estava a olhar para David e estava a ver uma criança. Mas Deus sabia que David era um homem segundo o seu coração. Eu gostava que vocês, quando tivessem a passar pelas vossas batalhas, pelas vossas dificuldades, vocês pudessem sempre encontrar um mas Deus.
Será que vocês conseguem fazer isso? Quando alguém disser-vos assim, olha, esquece, esse casamento está completamente condenado. Não há volta a dar. Que vocês possam ouvir, sim, mas Deus diz na sua palavra. Mas Deus fez com que eu me casasse com esta mulher. Ele uniu-nos. Há um propósito. Esquece, nunca vais conseguir um emprego. Nem tens curso. Está muito difícil, ainda por cima agora com o Covid, alguma vez. Pois é capaz, eu também realmente não tenho assim um ensino superior, nem nada. Mas Deus diz na sua palavra. O problema é que nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos quem Deus é. Então nós não temos um mas Deus. Nós não conseguimos pôr isso na nossa vida. E deixamos que aquilo que os outros nos dizem, nos vão dizendo, seja mais importante do que aquilo que Deus diz sobre nós. E depois não fazemos nada. Eu vou à igreja, eu acredito em Deus. Mas não consigo arranjar trabalho. E os cristãos todos fofinhos que são, dizem, então, mas tens orado? Não, eu tenho orado, mas o trabalho não aparece. Nós estamos à espera de um Deus que faça um milagre. Não é? Vou orar ao Senhor e vou deitar-me na minha cama a ver Netflix à espera que alguém me ligue para me contratar. É isso, não é? Coragem. Não, eu vou fazer as coisas, eu vou atrás. Eu vou fazer. Mas eu tenho medo que se calhar eu não tenho tantas habilitações, se calhar as pessoas não vão, as preocupações ali. Não, mas coragem, eu vou entregar e Deus vai trabalhar. E depois quando o emprego aparece, as pessoas dizem, o que eles chamaram-te daquilo? Vais ser despedido num instante, tu não tens qualificações. E nós olhamos para a coisa com os óculos da fé, não é? Já ensinei, estou a pôr aqui os pontos todos em prática. E nós olhamos para aquilo quando toda a gente nos diz, tipo, não, aquilo é muito difícil para ti. Não, nós olhamos para, é difícil, mas eu vou me esforçar e vou conseguir, porque Deus está comigo, Ele não me vai abandonar. E por último, quando toda a gente estiver ali a martelar, tipo, não vais conseguir, estás a trabalhar, mas é no instantinho até ele ser despedido, aquilo não vai funcionar, ele arranja sempre problemas lá, ele não se está com os amigos. Quando as pessoas começarem, nós temos que cortar isso e começar a ouvir a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz sobre nós. Aquilo que Deus diz. Saúl estava a ver uma criança à frente dele, mas Deus sabia que David era um homem. E ainda mais, Deus dizia que David era um homem segundo o seu coração. E se vocês forem ler a história, David era longe de ser um homem perfeito. Nós quando lemos que David era um homem segundo o coração de Deus, ele não era um homem impecável, que nunca errava, orava todos os dias sem cessar, nunca fazia asneiras. Não, ele fez montes de asneiras. Mas ele reconhecia quando tinha que dobrar os joelhos e dizer, Senhor, fiz asneira, preciso voltar para ti, preciso que tu me perdoes. Ele dava mais importância àquilo que Deus achava dele do que aquilo que os outros achavam. E nós às vezes vimos à igreja, estamos aqui, mas continuamos a dar mais importância àquilo que os outros dizem de nós. Isto está a ser gravado, eu não sei se posso dizer isto, mas tipo, que se lixa aquilo que os outros pensam de nós. QB, está bem? QB. Não vão fazer asneiradas e dizer que se lixa aquilo que os outros pensam de nós. Mas que se lixa aquilo que os outros pensam de nós, no sentido de não vamos dar ouvidos. Palavra de Deus acima da opinião do homem. Muito na nossa vida é determinado sobre quem nós permitimos que fale a ela. Vocês já perceberam isso? Muito na nossa vida é resultado de quem é que nós estamos a permitir que fale a nossa vida. E eu estou a falar de igreja, mas atenção, é preciso saber escolher pessoas que tenham um coração segundo o coração de Deus. Porque eu ouvi uma vez um pastor a dizer que a igreja é como a arca de Noé. Há todo o tipo de bicho. Está bem? Então, nem toda a gente que está na igreja ou que assiste aos cultos são pessoas transformadas, pessoas que têm esta visão. E eu estou a dizer isto porque às vezes até as pessoas que estão na igreja estão a falar a nossa vida, mas em vez de estarem-nos a ajudar a falar a nossa vida com a palavra de Deus, às vezes estão-nos a desencorajar, às vezes estão a olhar para nós como aquele Saúl, que até acreditava em Deus. Saúl acreditava em Deus, os israelitas também. Mas estão a olhar para nós e a dizer tipo, se calhar é melhor tentar outra coisa. Isso, ai coitadito, ele não vai conseguir, aquilo não dá. As pessoas, coitadinhas, elas não estão a ser más, elas estão na ignorância delas. Mas tu vais permitir que seja isso que vai falar à tua vida? Vais permitir que seja isso que vai afetar a tua decisão, a tua opinião? O problema é que às vezes nós deixamos e depois estagnamos naquela batalha. Não é? É as tais vozes. E voltamos outra vez ao início da preocupação. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, realmente aquele irmão tem razão, o meu colega de trabalho tem razão, eu não sou capaz, eu não consigo.
Então, devemos pôr a palavra de Deus acima da opinião do homem. Amém? Aleluia, eles estão vivos. É a primeira vez que vocês dizem um amém. Estava a tentar não pedir, mas isto é quando se está aqui é engraçado pedir. Posso ouvir um amém? Amém. Correu bem outra vez. Boa. Amém. João, já podes subir, que não vos vou roubar mais tempo. Eu disse que se isto corresse bem ia ser só 40 minutos. Já estou a passar um bocadinho. Mas eu queria que vocês ficassem com isto. Ok? Nem sempre os Golias que vêm à nossa vida, normalmente, os Golias que vêm à nossa vida, não são para nos derrotar, não são para... e eu não sei se contei, mas vocês depois leiam. Mas David derrotou Golias, está bem? Para quem não sabe aqui, David derrotou Golias. Aquilo numa batalha espada a espada não funcionava, porque David não manejava a espada, não é? Ainda lhe meteram lá todo um capacete e uma armadura que eles usavam, mas coitado, o miúdo era muito franzininho, aquilo também não, David acabou por tirar aquilo. Mas ele, como via com os olhos da fé, ele pensou assim, com espada a coisa não vai. Eu também não percebo de guerra, mas ele é muito grande para umas pedrinhas tipo falharem, não é? Vou tentar arremessar-lhe umas pedras à cabeça, aquilo de certeza que não pode falhar. E diz que David, já estou a misturar tudo. David pegou assim numa funda, que era assim uma espécie de uma coisa de mandar pedras, e com 5 pedrinhas ele atingiu Golias na cabeça. Não é assim a história, Paulo? Estou certo. Eu sei que estava, atenção. E o gigante tombou, e depois é que ele subiu e cortou-lhe a cabeça para ter a certeza que ele estava mesmo morto. Mas às vezes, imaginem, a fé, ridículo. E estamos aqui montes de homens para derrotar o Golias, e tu vais derrotá-lo com 5 pedras. É ridículo, malta. Se vocês não sabiam que a fé é ridícula, ouça, aprendam agora. Quando houverem alguma coisa a dizer-vos à vossa vida, tipo, olha, vai, mas faz isto, e vocês pensarem, o quê? Fazer isto? Mas, possivelmente, tenham coragem. Vão, Deus não os vai desamparar. Mas David, ele venceu Golias. Mas nem sempre os gigantes, normalmente os gigantes que vêm à nossa vida, não são para nos derrotar, não são para nos mandar abaixo. Isso é fácil falar, Ju, mas quando tu estiveste desempregado e sem dinheiro, quer dizer, este gigante é um bocadinho para mandar abaixo. Não é. Ouve, em vez de começares a orar, Senhor, ajuda-me a ter dinheiro, ajuda-me... Não, Senhor, eu estou nesta situação difícil. O que é que tu me estás a querer ensinar? O que é que tu queres que eu faça? Muda-me para que eu possa passar esta situação. E o nome Golias na Bíblia, eu não sabia isto foi giro por acaso de aprender para partilhar convosco. O nome Golias na Bíblia significa descobrir, revelar. Eu não sabia isto. Então casa muito bem. Este Golias veio revelar uma coisa àqueles israelitas todos que eles não sabiam. Ele veio revelar ao próprio David uma coisa que ele não sabia sobre ele próprio. Então, quando nós estamos a enfrentar os nossos Golias, as nossas batalhas, ouçam, o nosso problema sempre nos vai revelar alguma coisa sobre nós que nós não sabíamos sobre nós. Vocês já pensaram isso? Quem é que está aqui que já passou um problema que se calhar até achava que não era capaz de resolver e de passar e de ultrapassar, e chegou ao fim e passou e ultrapassou e ficou a pensar, como é que eu consegui chegar aqui? Eu nem tinha forças, eu nem tinha capacidades. Eu nem sabia que conseguia fazer isto. Toda a gente dizia que eu não conseguia este trabalho. Mas eu consegui, o meu chefe até gosta de mim. Toda a gente dizia que este casamento não ia funcionar. Estou a brincar. Mas funcionou, mas nós demos a volta. Eu percebi que era só uma confusão, nós não estávamos a comunicar. E eu percebi que eu tenho que mudar algo em mim para que o meu marido ou a minha esposa possa... Nós sempre saímos do nosso problema a perceber alguma coisa, com alguma coisa revelada sobre nós, que nós não sabíamos sobre nós próprios. E nós sempre saímos do problema com coisas reveladas sobre Deus que nós não conhecíamos sobre Deus. Eu nem sequer sabia que Deus... Nunca na minha vida eu tinha pensado em orar sobre isto. Mas Deus agiu. Eu fartava-me de ouvir pessoas da igreja dizer que Deus já tinha feito e Deus já tinha suprido. Mas eu nunca tinha vivido isto e agora vivi. E nós conhecemos Deus de uma forma que nós não tínhamos ainda conhecido antes. Então, os nossos Golias, eles vêm para nos revelar coisas, para nos fazer descobrir coisas que nós não sabíamos. Nós não gostamos de enfrentar os Golias. Atenção. Eu não vos trouxe esta palavra hoje a vocês pensarem tipo, e aí os problemas, é bué fácil, vão lá e ultrapassai os problemas e não tenhai mais problemas. Não, eles vão vir e eles são difíceis e nós não gostamos deles. E nós temos medo deles.
Mas quando nós pomos em prática estes pontos, quando nós pomos em prática a coragem em vez do medo e da preocupação, quando nós pomos em prática a fé em vez dos factos, e os factos são reais, mas nós vemos as coisas com fé, e a fé é algo completamente ridículo e maluco e longe de tudo aquilo que nós achamos. E quando nós ouvimos mais a palavra de Deus do que a palavra dos homens, nós vamos conseguir enfrentar o nosso Golias. E por causa disso nós vamos ser melhores, nós vamos ser mais fortes. Ouçam, enfrentar os Golias faz-nos orar mais. Mesmo quem não gosta de orar, faça um Golias, vai dobrar o joelho e vai orar. Se acredita em Deus, vai fazê-lo. Então os nossos Golias fazem-nos orar mais. Fazem-nos conhecer mais Deus. Então se nós pudermos caminhar nesta vida a pensar, ok, há este problema. O que é que Deus me quer ensinar nisto? O que é que eu vou aprender nisto? Ouçam, vocês vão passar pelo meio da batalha e vão sair muito melhores do que entraram. Porque vocês vão entender que não é sobre Deus mudar o que está fora, mas é sobre Deus usar o que está à nossa volta para mudar o nosso caráter, para mudar aquilo que está cá dentro. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Obrigado por Tu nos ensinares, Senhor, que Tu és Deus e que Tu estás connosco, Senhor. Que Tu és maravilhoso, que Tu és bondoso, Senhor. Obrigado por Tu nos ensinares e mostrares que mesmo nos momentos difíceis Tu não nos abandonas. E mesmo que Tu não nos dês aquilo que nós queremos, nós temos a certeza que Tu sempre vais cuidar de nós e Tu sempre nos vais dar aquilo que nós precisamos. E mesmo em medo ao medo e à preocupação, nós escolhemos ser corajosos, Senhor, porque nós confiamos que Tu estás connosco, que Tu estás ao nosso lado, que Tu estás à nossa frente. Em todo o lado Tu não nos desamparas, Tu vês tudo e Tu sabes tudo. E Tu esperas de nós o primeiro passo, Senhor. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a dar estes primeiros passos que nós precisamos, Senhor. Pai, eu tenho fé, Pai, em Ti. Ajuda-me, Pai, que os meus olhos possam ver as coisas com fé, que os meus olhos possam ver aquilo que Tu vês e não aquilo que os outros dizem que está a acontecer. Que eu possa andar no Teu caminho, Senhor. Seguir os Teus passos, Senhor. Falar das Tuas palavras e fazer a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Nós vamos acabar ainda a adorar a Deus, amém? E vamos aproveitar também para levantar as nossas ofertas. Aleluia. Louva-o em seu esplendor.
cansa, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. E o meu desejo és tu, minha canção.